Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos de aula hoje, né, para você que está começando uma jornada como instrutor, instrutora de pole dance, ou você mesmo que já dá aula, né, e você quer ter resultados, você quer crescer profissionalmente. A primeira coisa é a gente entender que somos profissionais. E acima de tudo, não somos só instrutores, né? Principalmente quem tem um estúdio é também empreendedores, né? E então nós temos que fazer um trabalho de acordo com os resultados que nós queremos obter, né? Como eu sempre falo, né? Quando a pessoa ela começa a trabalhar com pole, a maioria das vezes ela era apenas uma aluna, uma praticante. E aí, quando decide trabalhar com o pole, tem que mudar muito a mentalidade, né? Porque enquanto aluna, nós não temos tanta responsabilidade, né? Somos praticantes, é você com você, né? Você de acordo com o que você quer atingir de objetivo enquanto praticante. E muitas das pessoas levam o pole como uma brincadeira, uma diversão, um momento de distração do dia a dia, né? E isso está tudo certo enquanto você é aluno, né? Mas quando você decide se tornar um profissional, a postura tem que mudar, né? Não que você não tenha seus momentos de diversão enquanto praticantes, a gente tem que ter para poder manter a motivação para continuar. Porque senão perde o gosto, né? Até mesmo no trabalho. Quando começa a ser uma obrigação, temos que tomar muito cuidado para que não torne algo maçante, algo que não é mais prazeroso, ele tem que ser prazeroso. Só que a gente tem que sempre colocar à frente o entendimento de que somos profissionais, somos empreendedores e queremos resultados, né? E hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre autoridade, tá? Autoridade muitas vezes não é a gente que tem que se enxergar como uma autoridade, mas a gente sim tem que acreditar que somos, através do conhecimento que a gente adquire, mas principalmente as pessoas que posteriormente podem se tornar alunos, então a gente tem que construir isso. E a autoridade não se constrói a curto prazo, né? A autoridade se constrói a longo prazo. É um trabalho a ser feito. E existe um ponto muito importante para se conquistar autoridade no pole, e que a grande maioria vai na contramão. E por isso, muitas vezes, acaba se desmotivando, né? E acaba também desmotivando outras pessoas. Acaba fazendo com que a sua carreira enquanto instrutor possa acabar antes mesmo de você conseguir construir essa autoridade ou mesmo ter um resultado significativo. E o significado não é só financeiro, né? O significado, às vezes, é de reconhecimento, né? De crescimento, né? Então, assim, eu vou contar aqui uma história antes da gente continuar, antes de falar desse grande erro que a maioria comete. A maioria vai na contramão, mas eu vou contar quando eu comecei, né? Desde que eu comecei no pole, eu enxergava assim como uma profissão, né? Eu estava vindo de uma transição de carreira, eu estava em outra área de atuação e eu decidi construir uma carreira, né? Construir a minha profissão como instrutora. E o pole, sim, naquela época, ele não era tão visto como algo profissional, porque o pole estava começando no Brasil, né? Há 20 anos atrás. Então, quando eu comecei, é lógico, eu comecei a traçar os meus objetivos aonde eu queria chegar, né? E a partir dali fazer um trabalho. Então eu comecei pequeno, e todo mundo pode começar pequeno, né? Pequeno desde estrutura, como mesmo de experiência profissional. Eu não tinha experiência. Tanto que eu ficava até nervosa na hora que eu ia dar aula. Eu lembro que minha primeira aluna, ela era personal. Então ela tinha um conhecimento, né, com relação ao corpo físico, a exercícios. Então eu ficava um pouco insegura pela falta de experiência que eu tinha. Eu sabia fazer os movimentos enquanto praticante, mas e dali para frente, né, para eu poder ensinar da maneira certa. Então eu sempre me preocupei com isso, né?
com o ensinar com cuidado, né? Ensinar a fazer a pessoa desenvolver. Mas eu comecei pequeno. Eu comecei com uma barra, eu subloquei um espaço em cima de uma academia. E lá eu comecei a fazer um trabalho de divulgação, porque diferente de hoje, naquela época, o pole era muito mal visto, né? Existia um preconceito muito grande. Não que hoje não exista, existe pouco, mas existe. Mas eu fazia muitos workshops gratuitos para pessoas da minha cidade mesmo, tá? A princípio eu pensava em me destacar enquanto professora, enquanto instrutora ali, na minha região, né? Depois eu comecei a traçar objetivos para eu crescer, e é assim que deve ser, né? A gente não pode pensar só em, eu vou dar aula só aqui para minha cidade, ou só aqui para minha região. Temos que pensar em ganhar autoridade para crescer, para outras pessoas de longe poderem estar conosco, né? E futuramente até escalar para outros estados, para o Brasil todo, nós temos a internet para isso, né? Aí eu comecei muito pequeno, eu era insegura, por quê? Porque eu tinha recém feito uma formação profissional, e a formação profissional naquela época tudo bem que até hoje nós temos isso, sim, temos que tomar muito cuidado em diferenciar o que é uma formação profissional com um intensivo. Cursos de 4 dias, cursos de uma semana não são formações. Podem até ser vendidos como formações, mas são intensivos. Você não vai aprender tudo. Você vai aprender partes, porque o polo é muito extenso. Para você conseguir fazer uma formação realmente, onde você vai ter todas as bases, toda a estrutura e toda uma metodologia progressiva até o avançado, você precisa de anos de estudo para você poder falar, não, eu fiz uma formação profissional, que é uma universidade. Nós não temos que fazer uma universidade no Poli na faculdade, porque não tem. Então a gente tem que fazer no mercado dentro aqui do Poli, com os profissionais que oferecem cursos realmente de formação. Tá tudo bem em fazer intensivos? Tudo bem, para você agregar conhecimento. E não para você falar, eu me formei. Eu fiz um curso de 4 dias, de 2 finais de semana, de uma semana, eu me formei instrutor. Não, você não se formou instrutor. Você só agregou um conhecimento, tá? É um intensivo. E aí eu fui crescendo, né? Fui crescendo, fui fazendo cursos, aulas, fui para fora do Brasil, comecei a competir, tá? E é onde eu quero chegar com isso. Eu, desde o início, eu era praticante e comecei a dar aula. E eu queria também, assim como todo mundo quando abre um estúdio, assumir todos os horários. Realmente, eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite, todos os dias. De segunda a sexta e de sábado, eu começava às 8 e terminava às vezes às 5 da tarde, né? Eu tive essa fase. Porém, existe um porém. Eu tinha os meus horários de treino sagrados. Claro que eu sempre fui atleta de pole. Desde que eu comecei a dar aula, eu também comecei a treinar para campeonatos. E isso favoreceu com que eu não entrasse na onda da grande maioria, que é onde eu quero chegar. As pessoas abrem seus estúdios e eu tô aqui dando essa aula para você não fazer isso jamais, tá? E na ansiedade de poder ter muitos alunos, fazer a escola crescer, você acaba parando de treinar. Por quê? Porque você assume, você lota a sua agenda, porque a procura é grande, né? Principalmente quando você oferece um trabalho bom, as pessoas vão te procurar, vão querer fazer aula. Então você acaba lotando sua agenda. E aí não sobra tempo para treinar. O que pode acontecer com isso, né? Primeiro, você tem que colocar aí sempre como regra que você, enquanto profissional e instrutora de pole, proprietário de estúdio, o treino, ele faz parte do seu trabalho, entendeu? Assim como você também tirar um tempo para você cuidar da parte administrativa e financeira do seu estúdio. Você tem que ter
você saber dividir, administrar o seu tempo para que você consiga assumir tudo com qualidade. Entendeu? Não adianta você só dar aula e a parte administrativa e financeira do seu estúdio ficar uma bagunça. Ah, um dia eu sento para ver. Não, não é um dia. É você colocar um cronograma, uma agenda muito organizada, tá? Isso para qualquer profissão. Mas vamos falar do pole aqui. E o treino faz parte. Por quê? Porque quando você treina, você se mantém atualizado. Esse é um dos primeiros pontos. E você, enquanto praticante, você é o exemplo para o teu aluno. Que a gente está falando de polidense, a gente está falando de uma modalidade em que o instrutor ele tem que fazer os movimentos, principalmente os movimentos de nível básico e intermediário, ele tem que conseguir fazer com excelência, porque isso traz credibilidade para o seu aluno. E isso faz com que você ganhe autoridade, porque quando você pratica, você consegue ensinar com mais excelência, porque você sabe os detalhes. É diferente de você pegar um movimento que você nunca experienciou e você ensinar esse movimento para o teu aluno. Às vezes, por você não experienciar aquele movimento, você não tem o detalhe que precisa para facilitar o aprendizado do seu aluno. Isso faz muita diferença no pole. Grava uma coisa na sua cabeça. O pole, ele é cheio de detalhes. E esses detalhes, eles fazem a diferença. São esses detalhes que vão fazer com que o aluno desenvolva o movimento com mais facilidade, com que ele ganhe consciência corporal. Então, o primeiro ponto é você transformar o seu treino em autoridade que você precisa para você conseguir crescer e dar credibilidade aos seus alunos. Esse é o primeiro ponto, né? Então, quando você treina, você se mantém atualizado, tá? Não é que o professor ele tem que saber fazer tudo. Não. Vamos considerar aí que nível básico, sim, ele precisaria executar pelo menos 90% de movimentos, com excelência, tá? Não com dificuldade, não com, eu não consigo inverter, não. Treine para isso. E isso inclui também a parte de condicionamento, tá? Não é só movimentos. Essa coisa de falar que polidense dá a força que você precisa para você desenvolver, isso é mito, tá? É mito de pessoas que inventaram que não entendem. Você ganha força? Até ganha, você está trabalhando com o teu peso. Mas, paralelamente, você tem que fazer um trabalho de condicionamento. Tem que fazer abdominal, tem que fazer flexão, tem que fazer cardio, tem que fazer, tá? Principalmente para você ser um profissional, você é um exemplo para o teu aluno. Tá? Chega daquele ditado, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Pro pole, para você ganhar autoridade, a não ser que você queira ser mais um na multidão. Agora, se você quer ganhar autoridade, ser reconhecido, crescer, não só na sua região, mas nacionalmente e até internacionalmente, você tem que fazer o trabalho com excelência. Dar os seus 200%, tá? Então, vou começar a dar aula. Então, eu tenho que entender que eu tenho que continuar praticando, porque isso vai trazer autoridade para mim, vai trazer mais conhecimento, porque eu vou conseguir ensinar com mais detalhes, porque quando eu executo, eu ensino com mais detalhes, tá? E eu vou ser a motivação para o meu aluno. Ele vai se motivar através do instrutor. De início é assim. O aluno ele tem um professor como referência. Depois é que ele encontra atletas, polidancers que se assemelham ao seu perfil e acabam se inspirando neles. Mas de início é o professor. Então, assim, nível básico, o professor ele tem que conseguir fazer pelo menos 90%. Vamos tirar uns 10% se de repente ele tem, que nem, por exemplo, eu faço todos os movimentos de nível básico. Os únicos movimentos que eu tenho muita dificuldade é com relação à flexibilidade de coluna, tá? Então, eu não faço bem feito, que é o meia-lua, lua crescente, são os dois movimentos só, os outros todos eu faço, tá? Intermediário. Vamos considerar que o intermediário, né? E eu divido em três partes, porque tem metodologias que faz poli um, poli 2 e tal, mas quando chega no avançado é o meu básico, né? E todos sabem que a minha metodologia ela é muito completa. Então não tem essa de movimentinhos básicos, que para mim são básicos, serem avançados. Então as pessoas dividem dessa forma
Mas quando chega no avançado, aí às vezes nem tem. É, são movimentos básicos, básicos de uma pessoa que já pratica há mais tempo, tá? Vamos considerar que o meu básico intermediário, a pessoa ela precisa ter pelo menos 5 anos de pole para conseguir fazer, tá? Então vamos lá. Eu tô falando aqui da minha metodologia, tá? Nível intermediário, o grau de dificuldade é um pouco maior. E todos os movimentos do nível intermediário, eles partem de uma base, de um movimento básico. Então, vamos considerar que, às vezes, você não tem estrutura de um atleta, né? Para você poder fazer um movimento, de repente, de nível intermediário, mas você sabe fazer a base dele. E a partir da base dele, você vai conseguir ensinar com detalhes. Se você conseguir fazer, melhor ainda, né? Mas não se cobre tanto. Então, vamos considerar que nível intermediário, se você conseguir fazer uns 50%, 60%, já tá legal, de movimentos, tá? Avançado. O avançado, ele parte sempre de todas as bases que você já faz. Então, para você ensinar, é muito fácil. E outra coisa, quando o aluno chega no nível avançado, ele já domina todas as bases. Então, o entendimento dele, a consciência corporal dele é muito melhor, muito mais fácil de ele assimilar. Então, às vezes, você não está executando aquele movimento, mas só de você trazer a base para ele e explicar, ele já vai saber fazer. Ele já vai tentar desenvolver, certo? Então, nível avançado, se você conseguir fazer, legal. Se você não consegue, eu não sou atleta e tal, tudo bem, mas que você consiga ter todas as bases de forma prática para você conseguir ensinar os detalhes que faz com que a pessoa depois desenvolva um nível avançado, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o ponto de que você precisa praticar e faz parte do seu trabalho colocar na sua agenda um horário para você treinar. Então, assim, mas nem que desça a deusa na terra e fale, eu quero esse horário para mim, você não vai dar, porque esse é seu horário sagrado de treino, faz parte do seu trabalho. E eu fazia uma coisa que também posso passar para vocês, que eu acho que era muito legal para mim. Eu, enquanto atleta, eu tinha meus horários de treino como atleta. Então, o que eu treinava como atleta, de nível profissional, eu não ensinava para os meus alunos que ainda não tinham chegado naquele nível. Cheguei a ensinar muita coisa para alunos que já estavam mais avançados. Mas vamos considerar que a grande maioria dos meus alunos eram de nível básico e intermediário, tá? Então, o meu treino era muito além do que eles podiam aprender, tá? Então, eu não estava estudando coisas que eu ia passar em aula. Era o meu treino, tá? E tá tudo bem. Eu, enquanto inspiração dos meus alunos, eu sempre fui. Mas eu precisava também rever algumas bases, desenvolver sequências novas. E para isso eu precisava ter um tempo para eu praticar coisas mais básicas. Não de nível básico, mas que para mim eram mais básicas. Então, o que que eu fazia? Na minha agenda, eu tinha o meu horário de treino, que era meu horário de treino como atleta. Ponto. Na minha agenda, eu tinha horário de uma coisa que eu chamava de laboratório de aulas. Isso vocês podem fazer. Se vocês têm a mesma questão que eu treino coisas muito avançadas, tal. Se você não treina, não precisa, porque daí você vai conseguir ter um tempo a mais para você se dedicar a outra coisa, ou a parte administrativa, ou mesmo para as aulas, tá? Mas eu fazia dessa forma. Então, eu tinha um horário de laboratório de aulas. O que que é o laboratório de aulas? O laboratório de aulas é quando você cria novas sequências, você rever bases praticando, não na parte teórica. Então, é onde eu montava. Por isso que hoje eu tenho um acervo gigantesco. Se for mesmo executar tudo que eu tenho como acervo de videoaulas, eu tenho mais de 10 anos de conteúdo. Por quê? Porque nesses 20 anos eu tive esse tempo de laboratório, onde eu relembrava movimentos e eu montava sequências, eu montava combos, eu montava várias coisas. Então, isso fez com que eu tivesse tanto conhecimento que quando a pessoa fala, às vezes, em um movimento, eu sei, já decoro o que eu vou passar, sabe? Eu sei a técnica, tá aqui muito clara na minha mente, porque eu experienciei muito, eu pratiquei muito. E é muito diferente do que você estudar só de forma teórica.
Não é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, tenham esse tempo para vocês fazerem esse laboratório. E esse laboratório pode ser para aula, mas para o desenvolvimento de vocês também, porque vocês vão ganhando consciência corporal. E aí vinham as criatividades, eu conseguia criar muita sequência. Tem muitas sequências na minha metodologia que são exclusivas. Eu criei, porque eu sabia que aquele movimento dava para ligar nesse e que desse dava para sair daquele. Então eu montava sequências assim muito exclusivas, né? Isso fez muita diferença na autoridade que eu tenho hoje, no conhecimento que eu tenho hoje no poli. E como eu disse, é a longo prazo que a gente constrói. Mas se você não fizer de certo desde o início, você nunca vai conseguir ter esse conhecimento, essa autoridade, né? E não só para você, como as pessoas tiverem como autoridade, né? Então, isso é muito, muito importante. E você também saber dividir o seu tempo para poder administrar. Precisa de muito tempo para isso? Não, gente. Nós temos, vamos considerar 5 dias na semana útil, 5 dias úteis, onde você pode dar aula das 8 da manhã até as 9 da noite, 10 da noite. Olha só, gente. São 12, 14 horas para poder trabalhar. Ai, Karen, mas eu trabalho em outra profissão. Então, isso é aquela. Muita gente faz isso. E tá certo, de início tudo bem, às vezes você quer trabalhar para você poder investir no seu estúdio, mas vai chegar um momento que, se você quer crescer profissionalmente, você vai ter que escolher, tá? Não dá para abraçar o mundo e fazer tudo muito perfeito, entendeu? Então, assim, vai ter um momento que você vai ter que escolher. Então eu fiz uma live agora com uma aluna de Toledo, que ela fez assim, de início ela trabalhava em outra profissão, depois ela só ficou poli, mas ela usava o que ela ganhava do trabalho para investir no estúdio dela, e ela começou a crescer e crescer porque ela soube administrar. E é assim que tem que ser. Eu não tinha outra opção, eu não trabalhava em outro lugar. Então, desde o início, passei alguns apertos, sim, porque o poli estava começando naquela época, então era muito mais difícil. E mas eu sempre, desde o início, quando eu falei, não, eu vou trabalhar com poli, era 100% com poli, não tinha outra profissão. Hoje eu tenho outros trabalhos, outras coisas, porque são coisas que também faz parte do poli. Então eu trabalho com marketing digital, por quê? Porque eu tenho os meus cursos online, então eu tenho que estudar, eu tenho que fazer outros trabalhos, né? Mas eu estou falando assim, de um início de uma carreira enquanto instrutor, enquanto estúdio. Aí, quando vocês estiverem lá na frente, que vocês quiserem também, eu quero agregar a parte de aulas, cursos digitais, beleza, mas por enquanto vamos construir autoridade, vamos poder se destacar no mercado, crescer, né? E ter essa mentalidade, olha, eu não vou crescer somente na minha região, eu quero crescer e ser reconhecida aí nacionalmente, porque aí sim vai ter um resultado muito legal. Quando o seu estúdio for reconhecido, aí você vai poder relaxar e falar, putz, meu, eu tô tendo um retorno legal, principalmente financeiro, a qual você vai poder respirar mais e investir no teu estúdio, investir em mais conhecimento, que é muito importante, não podemos esquecer disso, tá? Agora vamos continuar falando do nosso tema da aula, né? Então, o treinar é muito importante. E tem mais duas questões muito importantes que faz com que treinar faça parte do seu trabalho enquanto instrutora, enquanto proprietária de estúdio, mas instrutora principalmente. A sua motivação. O pole, quando você começa a praticar, e a maioria, digamos que 99%, talvez 100% das pessoas que hoje são instrutores foram praticantes um dia, foram alunos um dia. E quando você é praticante, e para você chegar ao ponto de se tornar um instrutor, é porque você ama o pole. É porque você tem o pole como sua paixão. E aí você pensa na possibilidade de se tornar um instrutor e você fala, nossa, que legal, vou trabalhar com uma coisa que eu amo fazer. Por mim, eu fico aí o dia inteiro treinando. Se meu corpo aguentasse, né, eu ficaria o dia inteiro treinando. E, e aí você tem uma paixão por aquilo. Só que quando você para de treinar, e só dá aula, dá aula, dá aula, chega um momento que você começa a se desmotivar. Por quê? Porque você já não está fazendo mais o que você ama. Tudo bem, você pode gostar de dar aula, mas se você não pratica, para quem ama o pole, quem pratica, vai chegar um momento que vai começar a desanimar. E isso eu falo porque eu converso com
muita gente que é instrutor e que foi por esse caminho contrário, que não é o correto, né? É a falta de assistir uma aula como essa para entender que não é o caminho certo. E aí a pessoa já está desmotivada, muitas pessoas já pararam de dar aula, fecharam estúdios. Por quê? Porque eu não aguento mais, eu estou muito cansada, né? Porque só ensinar, ensinar, ensinar não faz com que você evolua e você também não está mais fazendo uma coisa que você ama, que vai ser aquele teu momento de paz, que você treina, que você relembra a sua paixão que você tem pelo pole, né? E aí você acaba se desmotivando. Então, esse é um outro motivo pelo qual é muito importante colocar como prioridade os seus treinos, tá? Precisa ser diariamente? Não, não precisa. Você não é atleta, a não ser que você seja atleta, né? Mas do contrário, que você treine 2, 3 vezes por semana já é o suficiente para você se motivar, para você adquirir mais conhecimento, para você poder ser visto como autoridade, né? Então, esse é um outro motivo muito importante pelo qual é importante colocar como prioridade, né, os treinos, né? E tem mais uma outra questão que também é de extrema importância. E a gente tem isso como recorrência, tá? As pessoas que começam a dar aula e que não colocam treinos como prioridade, param de treinar, muitas vezes nunca mais sobem uma barra treinando só quando tá dando aula, né? E a maioria das vezes é sem aquecer, também é um outro erro. O professor vai mostrar movimento, ele tem que aquecer. Mas é só fazer uma vez o movimento, já é o suficiente para você começar a criar lesões, para você se machucar. Então, não faça isso. Aqueça. Vai fazer um movimento, faz um aquecimentinho. Não precisa ser um aquecimento igual os seus alunos fazem, mas é importante aquecer. Mas a outra questão que também é de extrema importância vocês colocarem como prioridade os seus treinos como instrutores, como praticante, é a questão do seu condicionamento, da sua preparação física. E quando eu falo treinar, não é só treinar no pole, é você ter uma vida ativa, você fazer abdominal, você fazer flexão, que seja uma academia, também não tem problema. Mas a parte de preparação física, é claro que o pole tem uma preparação física específica, né? Não é só você pegar peso na academia, mas existem exercícios específicos que ajudam a desenvolver com qualidade a sua musculatura e aguentar o tranco de ser instrutor, principalmente quando você tem uma agenda lotada. Então, você praticar pole, fazer a parte de condicionamento e também a parte tática, né, a sua parte técnica de pole, é um outro motivo que vai fazer com que você se mantenha condicionado para você aguentar o tranco de você poder dar aula e não se lesionar. Que o que eu falo que é recorrente são as lesões de instrutores. Porque eu carreguei o aluno, porque eu fiz movimento, porque eu não estou treinando e eu estou lesionada no ombro, que é o lugar mais comum de se lesionar para quem pratica pole da forma errada é lesionar o ombro, tá? Então, se lesionou o ombro, é porque não está fazendo fortalecimento da maneira correta, não está aquecendo da maneira correta e muitas vezes não está treinando, tá? Treinar aleatório, um dia ou outro, não. Você tem que ter os seus dias de treino para você se manter condicionado e aguentar o tranco da rotina pesada que é a rotina de um instrutor de pole, um profissional, tá? Então, assim, chega de agir como com amadorismo. Hoje o pole é algo muito sério, tá? Não é mais uma dancinha como era quando eu comecei, de início. Era uma dancinha, entendeu? Não tinha movimentos complexos, não tinham movimentos que exigiam tanto o corpo como é hoje. Hoje é necessário você se manter condicionado e é necessário você é, ter atitudes de profissional e não de amadores, tá? Porque hoje a grande maioria tem atitudes de amadores. Por quê? Porque é culpa deles? Partes. Porque não vão atrás de conhecimento, muitas vezes não investem em conhecimento, que também é de extrema importância, mas deixam de lado porque agem como amadores, entendeu? Acham que primeiro tem que ter um resultado para depois investir em algo, ou mesmo nem acham importante investir. Eu sei o suficiente, tá bom eu passar o que eu sei, tá? Isso para mim é um desrespeito com os alunos. Porque você tem que investir sim em conhecimento, não tem uma faculdade, então eu vou fazer cursos e cursos e cursos, eu vou investir.
E isso também está na questão administrativa do financeiro. É você não saber como administrar, porque partes do que o teu estúdio lucra, é importante reinvestir no próprio estúdio, não só na estrutura. Eu acho mais importante investir em conhecimento, num curso, num treinamento, do que investir propriamente dito numa estrutura física do estúdio, né? Ah, mas eu gosto do meu estúdio bonito, eu prefiro investir numa barra, eu prefiro investir na reforma do estúdio. Invista primeiro em conhecimento para você atrair mais alunos e a partir dali, com o que você lucrar, você também pode investir. Mas a prioridade é o conhecimento, porque isso vai te trazer a autoridade, que é o tema de hoje da nossa aula. Mas principalmente a autoridade, com você treinando, fazendo do teu treino uma autoridade, certo? Bom, então eu acho que a aula de hoje, né, já está sendo bem extensa e eu não gosto assim. Ela tem que ser porque para eu poder aprofundar em alguns temas, né? Por isso que eu faço aqui no YouTube, né? Eu coloco no YouTube essas aulas, mas eu gosto de me aprofundar, mas eu também não gosto que seja tão extenso, tão maçante. Então a aula ela tem que ter, né? Ela tem que ser direto ao ponto, certo, gente? Então, você que está começando, ou você que já é instrutor, muda se você ainda não está fazendo dessa forma. Ah, eu não estou treinando. Então, a partir daí, já pega seu cronograma, sua agenda, já muda. O aluno que faz aula às 2 da tarde, ele pode fazer às 3, tá? O aluno, ele se adapta ao horário que o estúdio tem, principalmente se ele vê resultado no trabalho desse estúdio, né? Se o estúdio, ele traz um resultado de desenvolvimento para o aluno. Eu aprendi isso, porque às vezes eu tinha meus horários de treino, mas às vezes eu queria abrir, por exemplo, as minhas aulas sempre foram de 1 hora e meia. Então eu abri um horário às 2 e depois eu abri um horário às 3h30. E aí tinha um gato pingado às 2 e tinha gatos pingados às 3h30. E eu comecei a perceber que se eu enxugasse isso, eu conseguia encher mais uma aula, cansava menos, porque não é necessário, né? Você se esgotar e sobrava tempo. Então eu comecei a tirar alguns horários e eu percebia que os alunos eles se adaptavam, né? Eles conseguem se adaptar, eles arrumam, se eles querem realmente treinar com você, eles arrumam um tempo para eles conseguirem se adaptar ao horário que o estúdio oferece, tá? Então não se preocupem com isso. Ah, se um aluno ou outro não pode, vou desistir se você tirar esse horário, você vai perder um aluno, mas vai ganhar 10, uma autoridade que você vai ganhar com o que você vai fazer a partir de agora, para você poder se atualizar e trazer mais conhecimento aí para você passar em aula e ter resultados dos seus alunos. Então, não se preocupe, tenta enxugar esses horários para que você consiga encaixar as aulas. Os alunos, eles vão se adaptar. Se eles querem a aula com você, eles fazem. Hoje, eu tenho alunos que vêm, pega 2 horas de estrada, 2 horas e meia, 2 vezes por semana, porque querem treinar comigo. Então, eles se adaptam. Se eles querem, eles dão um jeitinho e eles vão continuar com você. Não se preocupe que se você tiver um bom trabalho, ficar sem aluno você não vai. Você só tem a crescer, só tende a crescer. Ok, gente? Então, essa é a aula de hoje. Hoje nós falamos como transformar o seu treino em autoridade, né? Como o seu treino pessoal pode impulsionar sua autoridade, e atrair mais alunos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.